todos, meu nome é Ana Clara e hoje a gente vai falar sobre o nosso tema Cidadania e Participação, tanto na participação social, tanto na política. Boa noite a todos, meu nome é Jonathan e hoje eu, junto com a Ana Clara, a gente vai trazer um tema muito importante para vocês, que é cidadania e participação, né? E a gente trouxe esse assunto por meio desse slide interativo, desse vídeo, né? De acordo com o Jornal Nacional, uma reportagem, para ficar mais em alerta mesmo, sabe? Tipo, para passar essa informação para vocês em sinal de alerta, porque cidadania, acho que todo mundo já está cansado de saber, que é quando a gente, cidadão, né, tem os nossos direitos, a gente pode reivindicar por eles. E a partir do momento que a gente está em sociedade, né, a gente tem nossos direitos e a gente tem que falar sobre eles, né. E participação, né, que é tanto social quanto política aí no Brasil, que é o modo de você participar dessa política, se você é indireto ou de modo direto, sabe? O modo direto seria você ir até em um local físico mesmo, para poder falar, né, o que você acha que está de errado, o que você acha que podia melhorar, o que podia acrescentar. Conselhos, plebiscitos, entre outros. E parlamento também. E o modo indireto seria você depender de outra pessoa, por exemplo, né, para poder falar por você, né, o que você pensa, igual um vereador, um político, um deputado, entendeu? Ou você mesmo ir fazer protestos, participar de reuniões em ONGs, serviços comunitários, essas coisas, né? Para poder até uma postagem mesmo no seu Instagram, no seu Facebook, defendendo a sua opinião e mostrando lá, né, seu ponto de vista. A luta pelo voto feminino ela teve início em meados do século XIX, com o esforço das mulheres para ter os mesmos direitos dos homens. Em 1893, a Nova Zelândia ela foi o primeiro país a garantir o direito das mulheres ao voto, após muitas solicitações. Em 1932, o voto feminino ele foi instituído no Brasil graças ao presidente Getúlio Vargas, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1933, as mulheres passaram a votar e serem votadas pela primeira vez no Brasil. E em 1965, o voto feminino passou a ser obrigatório. As mulheres finalmente conquistaram um dos direitos mais importantes da democracia, que era o voto. Agora eu vou falar um pouco sobre os avanços e os desafios na cidadania no Brasil. Como avanço na política, a gente tem as diversidades. A entrada de mulheres, jovens, de negros, de indígenas, de LGBTs. Também temos conselhos municipais, estaduais, nacionais, para áreas como as da saúde, educação e assistentes sociais. Das pandemias que tivemos da Covid-19, teve pessoas indo na casas, pessoas da saúde, batendo na porta das pessoas para saber sintomas, se elas tinham alguns sintomas. Temos também a tradução de Libras em eventos públicos, acessibilidade digital, políticas, a inclusão de pessoas com deficiência. Porém, também temos os desafios, que os motivos centrais é a desigualdade social, que também entra a ausência de acesso à educação qualificada, a falta de emprego, baixo salário, a dificuldade de acesso aos serviços básicos políticos como saúde, educação, transporte público, saneamento básico, segurança política, cultura e lazer. Desafios para a cidadania no Brasil. Apesar de todos os avanços, ainda enfrentamos muitos desafios para que a cidadania plena seja uma realidade para todos no Brasil. Um dos principais obstáculos é a falta de acesso à educação de qualidade. Sem educação, as pessoas têm mais dificuldade de conhecer os seus direitos, de compreender como funciona o sistema político e, consequentemente, de participar de forma crítica e ativa na sociedade. Além disso, a corrupção e as descrenças na instituição pública acabam afetando os cidadãos da participação política. Muitas pessoas deixam de votar
de se envolver em debates ou de cobrar os políticos porque sente que nada muda ou que tudo é manipulado. Essa falta de confiança gera apatiação política e enfraquecimento da democracia. Ou seja, para fortalecer a cidadania no Brasil, precisamos combater a desigualdade, garantir uma educação pública de qualidade e tornar as instituições mais transparentes e confiáveis. A cidadania no Brasil, ela nem sempre foi como conhecemos hoje, né? No período do Império, por exemplo, o direito de votar era extremamente limitado. Não tinha muitos recursos, não tinha muita opção. Era somente homens que eram ricos, maiores de 25 anos e que eram alfabetizados. Esses sim podiam votar. E acabava excluindo uma grande maioria da população brasileira, que eram mulheres, negros, indígenas, analfabetos e pessoas pobres também. Além disso, a maioria, os mesmos que podiam votar, não tinham tanta influência, pois o sistema político era altamente centralizado, elitista e conservador. Mas com o tempo, a cidadania ela foi se ampliando por meio de conquistas sociais importantes. Em 1888, veio a abolição da escravatura, um passo fundamental para o reconhecimento dos direitos das pessoas negras, embora a inclusão plena na cidadania ainda seja um desafio atual. Ainda falando em como a educação ela funciona dentro da cidadania, abaixo a gente deixou listado aí 5 tópicos, né, que a gente acha necessário para adquirir conhecimento, ter uma formação de caráter, uma formação de opinião, para você poder não ser passado para trás, entendeu? E cobrar seus direitos, você achar que está sendo injusto, ir lá e ir atrás. Em primeiro a gente deixou escolas, né, que é onde a gente adquire a maior parte de conhecimento, a gente adquire a maior parte de informação, de formação mesmo. E segundo, a gente deixou famílias, porque querendo ou não, a gente dentro de casa acaba, né, tendo uma questão de respeito, acaba criando, né, desenvolvendo ali uma ética e de valores mesmo de famílias. Em terceiro, a gente deixou projetos sociais e ONGs, que seria participar de ações comunitárias, né, campanhas e oficinas oferecidas por organizações sociais, né, e que despertam interesse por causas públicas. Em quarto, a gente deixou mídias e redes sociais, que são programas educativos, documentários, reportagens e até mesmo você postar na sua rede social, né? Tipo, eu tô participando aqui, tô postando, que seria o modo indireto que a gente conversou da outra vez. E cinco, que seria a participação em espaços públicos, que seria conselhos escolares, fóruns comunitários, assembleias e conferências públicas, que são meios diretos de praticar a cidadania e aprender, tanto na prática como ela funciona. Agora eu vou falar as considerações finais. É importante reforçar que a cidadania não é apenas um conceito teórico ou jurídico, mas sim uma prática diária que se manifestar em nossas escolhas, atitudes e compromissos com a coletividade. Vivemos em um momento em que participar não é apenas um direito, é uma necessidade urgente. Precisamos de cidadãos ativos, críticos, informados e solidários, que compreendam que cada pequena ação pode gerar grandes transformações sociais. Ainda falando, né, sobre os direitos e deveres de um cidadão, que é a base da cidadania, a gente trouxe em 3 tópicos para poder passar aqui para vocês. O primeiro tópico seria direitos civis, que são aqueles que garantem a liberdade individual das pessoas, incluem, por exemplo, a liberdade de expressão, o direito à propriedade privada e a igualdade perante a lei. São esses direitos que nos garantem viver com dignidade e sermos respeitados como indivíduos. Temos também o segundo tópico, que seria direitos políticos. Esses são os que nos permitem participar das decisões do país, como votar, ser votado, fazer parte de partidos políticos e participar ativamente da vida pública. Esses direitos eles são fundamentais para o funcionamento da democracia. Temos também agora o último tópico, que seria direitos sociais. Eles são voltados para garantir uma vida com qualidade. Envolve o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, ao lazer e à assistência social. Ou seja, são os direitos que buscam diminuir as desigualdades sociais. E a cidadania ela não se resume só a ter direitos, também temos deveres como cidadãos. Entre eles, votar nas eleições, pagar impostos corretamente, respeitar as leis, preservar o meio ambiente e conviver com respeito e empatia no espaço coletivo, que seria
o voto é participação direta. E a cidadania ela não é só receber, é também participar. Ser cidadão é ter consciência dos seus direitos, mas também dos seus deveres como uma sociedade. E esse foi o nosso tema, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido como a cidadania e a participação são essenciais para manter uma sociedade democrática e justa. Assim promovemos mudanças significativas na realidade em que vivemos. Tchau!